Minha gente, o negócio é o seguinte, eu ainda acho que vai dar pra escapar. Vou ser bem sincero com vocês, eu ainda acredito que o Inter vai estar na Série A do Campeonato Brasileiro ao final deste domingo, que está iniciando agora, neste domingo, dia 7 de dezembro de 2025, quando estou gravando esse vídeo. O Inter vai chegar ao final deste dia na Série A do Campeonato Brasileiro, na minha visão. E eu falo isso porque os dois resultados paralelos que precisam acontecer são perfeitamente viáveis. O São Paulo, na minha visão, vai bater o Vitória, mesmo jogando no Barradão, e o Botafogo também bate o Fortaleza, muito porque vai estar jogando na sua casa. O São Paulo precisa de uma vaga na pré-Libertadores, que ainda depende de uma confirmação de Copa do Brasil, mas o G8 lhe interessa, e o Botafogo quer uma vaga direta na Libertadores da América. E apesar da recuperação do Fortaleza, apesar da recuperação do Vitória, esses dois resultados vão acontecer. Eu não sou tão otimista no resultado assim do Ceará. Acredito que o Ceará contra um Palmeiras desfalcado, embora agora há pouco Flamengo e Mirassol fizeram um jogo maravilhoso, 3-3, cheio de desfalque, os caras comeram a bola. Eu também não posso duvidar que o Palmeiras faça algum tipo de crimezinho. Mas eu acredito que o Inter ainda vai escapar justamente por conta disso. Estou cravando aqui, colocando mais uma vez a minha opinião. Quando disse lá atrás, olha, o Inter não vai cair, a projeção antes era 42, às vezes até 41. Eu disse, não, 41 pontos o Inter vai fazer. Aumentou essa projeção. Aumentou essa projeção de fato. O Inter agora precisa dos fatídicos 45 pontos e tal, que a gente sempre fala, mas a verdade agora o Inter tem 41, né? Teria 2, 3, 4, 44. É aquela história de o ideal, o 45 pontos sempre é o número mágico, de fato se mantém em mais uma temporada. Mas eu acho que vai dar para escapar por conta desses dois resultados. E é isso que eu quero trabalhar com vocês a partir de agora e mostrar mais algumas coisas que eu estou pensando sobre isso. Mas antes, vamos aqui, ó, a tela do meu computador tá aberta porque eu preciso te mostrar a KTO. Tá aqui, ó, na tela. Na tela tem uma combinação, uma odd prontinha para tu apostar. Que é o seguinte, ó. O Inter vence, o São Paulo vence ou empata e o Botafogo vence a equipe do Fortaleza. Esse resultado serve muito para o Inter, tá pagando 6,75. Se eu botar 10 no momento que eu estou gravando o vídeo, 67,47. E eu tô novamente fazendo aposta, tô dobrando a aposta, é a segunda vez que eu faço a mesma aposta lá na KTO, porque eu acho que vai dar, que o Inter vai escapar. Essa é a combinada que a KTO tá dizendo que é a mais provável para acontecer. Se tu quiser fazer a mesma coisa, na descrição, no primeiro comentário, tem um link personalizado para ti lá na KTO. Gente, olha só, eu tenho convicção que os dois resultados paralelos vão acontecer. Dos três resultados vão favorecer o Internacional. Tem 3 possibilidades, o Inter precisa de 2. E essas 2 que eu falei, o São Paulo e o Botafogo vão vencer, o Inter vai fazer o seu resultado. A dificuldade maior é mesmo o Inter no estádio Beira-Rio. Porque nós sabemos como que esse time do Inter está desapontando o seu torcedor, a imprensa ou qualquer pessoa que desafia ou que tenta apostar neles. Mas assim, se eu não puder imaginar que o Inter vai bater uma equipe como o Bragantino, que há pouco tempo estava brigando para não cair e que já não tem muito mais o que disputar na temporada, bom, a gente vai ter que rever muita coisa. Sim, eu sei, o Bragantino pode, com uma vitória, se colocar nessa 8ª colocação aí, se o São Paulo perder lá seu jogo, tropeçar também, e aí eles se colocam como postulantes à pré-Libertadores. Mas vamos combinar que é um crime o Bragantino chegar na pré-Libertadores, não é nem merecido para eles. Futebol não é um jogo de justiça, mas às vezes isso acontece. E tem alguns comportamentos do Inter que me dão esperanças. Por exemplo, eu vou olhar pelo lado positivo. Eu sei que muita coisa aconteceu, que os jogadores não têm muito crédito, mas eu sei de caras no Inter que estão tomando remédio para dormir, que eles não estão conseguindo dormir. Eu sei de 2, pelo menos, caras que não estão conseguindo dormir, tem que tomar remédio para conseguir apagar, porque no mínimo que o cara precisa fazer é descansar. Já é madrugada, o cara tá em casa, rolando na cama, e ele precisa, de fato, minimamente descansar, porque ele tem treino no outro dia. Isso não é o ideal, mas é uma demonstração mínima de caráter do cara, dizendo, poxa, não tá assim caindo, o torcedor enlouquecido, a imprensa também braba. Eu, no meu caso, que eu vou perder visualização pra caramba. Tu acha que é o mesmo interesse um jogo de Série B, um jogo de Série A? É óbvio que não. O Rocher tá jogando sem nenhuma condição.
Quando lesiona o Ivan, lesiona o Antony sente alguma coisa que até agora está um tanto quanto mal explicada, o Rocher entra na sala, na época do Emiliano e do Ramon, e diz, eu vou jogar. Ah, mas tu tem condição? Eu vou jogar. Não, mas tu tá 100%? Eu vou jogar. Todo mundo entendeu ali, nesse diálogo, que foi mais ou menos nesse parâmetro que eu coloquei aqui com vocês, que o Rocher sabia que não estava 100%, mas que ia pro esforço. Bom, pelo menos foi sujeito homem. É óbvio que não tá legal. É óbvio que tem muita coisa errada dos jogadores do Internacional também. Eu tô pensando aqui algumas coisas minimamente decentes para imaginar que, opa, pode acontecer. O próprio Abel Braga, vem cá, ninguém é bobo, ninguém é trouxa, ninguém é idiota, ninguém começou ontem a olhar futebol. Todo mundo sabia que a contratação do Abel é solução mágica, é a tentativa da solução mágica. Mas o Baldasso para mim foi maravilhoso. O Inter precisa de uma mágica. Contratou um cara que é mágico, que é o Abel, que sabe mudar o ambiente. Bom, não conseguiu no primeiro jogo? Talvez ele consiga nessa segunda partida. E se ele conseguir mudar, bom, 50% do que tu precisa fazer já aconteceu, que é tu vencer teu próprio jogo. E a partir daí os resultados dos adversários podem acontecer. É por isso que eu digo, com o Abelão mudando, com o torcedor indo, o D'Alessandro disse na entrevista, eu tenho muita coisa para contestar na ida do D'Alessandro nas entrevistas que ele deu na Gaúcha, Guaíba, Band e Grenal, dizendo, olha, tem uma hora que ele diz assim, nós fizemos agora, nos últimos dias, várias coisas que ainda não tínhamos feito. Como assim, cara? Início de dezembro, última rodada do Campeonato Brasileiro. Tinha alguma coisa que tu ainda não tinha feito para tentar acordar esse grupo de jogadores? Poxa, erramos, né? Erramos. É um erro. Não dá. Assim, se tu tá vendo que tá degringolando, tu já devia ter feito tudo. Tu já devia ter feito tudo antes, não podia deixar para a última rodada. Mas tudo bem. Eu penso que pelo Abel, pela torcida, e olhando que, olha, contra o Santos no Beira-Rio, contra o Bahia no Beira-Rio, fez boas partidas, fez boas exibições, fez boas... teve produtividade. Bom, mas daí contra esses adversários acabou não conseguindo abrir placares relevantes e automaticamente levou um empate depois no segundo tempo. É verdade, é verdade. Mas, poxa, o Bragantino, ele é pior do que o Bahia. E o Bragantino talvez seja pior até do que o Santos, tá? O Bragantino não é um bom time. Se recuperou com o Mancini e tudo mais, mas não vamos achar aqui que é um time maravilhoso. É um time que teve enormes dificuldades. E por isso eu imagino o seguinte, bom, se o Inter fizer uma partida minimamente razoável e conseguir abrir 2-0, vai segurar o placar até o final e pelo menos fazer a sua parte. E a partir daí, consegue os resultados paralelos. Eu confesso que eu sempre mantive uma espécie de otimismo no ar, eu sempre disse no Debate Raiz ou aqui no canal, dizendo, fiquem tranquilos, o Inter não vai cair, tô cravando aqui. Na minha análise, na minha projeção, eu sempre projetei o Inter perdendo pro Vasco e pro São Paulo fora de casa. Eu fiz uma projeção no canal, é só olhar ali, eu disse, olha, contra Vasco e São Paulo tá perdido. Eu imaginava, e aí é meu erro, que ia vencer o Santos no Beira-Rio. Eu imaginava que o Santos, que naquela draga, o Inter ia vencer, iria fazer o resultado contra o Santos, e aí iria na última rodada contra o Bragantino, dependendo de uma vitória, e com essa vitória diante do Bragantino, o Inter se salvaria, porque dependeria só de si. O erro no meu cálculo, o erro da minha análise, que tava lá as derrotas fora de casa para São Paulo e Vasco, foi esse jogo contra o Santos. E aí, automaticamente, agora chega em casa precisando da vitória e mais 2 resultados paralelos. Bom, eu acredito que esses 2 resultados que a gente está falando aqui, o São Paulo vai bater o Vitória e o Botafogo vai bater o Fortaleza, eles vão acontecer, o Vitória e o Fortaleza caem e o Internacional consegue se safar na última rodada junto com o Ceará. Mas, gente, há pouco teve Mirassol 3, Flamengo 3. Ninguém tinha mais nada a disputar no campeonato. E os caras fizeram um jogo de enfrentamento. Daqui um pouco, o Ceará perde para a equipe do... O Ceará perde para a equipe do Palmeiras e já fica interessante a situação. E aí já é mais um resultado interessante para o Internacional. Palmeiras vai com reservas, está cheio de desfalques e tudo mais, já não tem mais o que fazer. Mas você sabe que também rolou uma mala branca, né? O Inter mandou mala branca para os 3 lugares. Não vamos ser idiota aqui, eu não falei com nenhum dirigente, eu não tenho nenhuma informação privilegiada, mas eu conheço como é que a banda toca. O Internacional prometeu alguns milhões de reais para seu grupo de jogadores, e aí você vai dizer, mas que absurdo, os caras ganham salário para perder, porque para ganhar precisa ganhar mais. Pois é, se o Inter cair, perde 250, 300 milhões de reais de receitas. Pega 10 milhões, dá pro elenco do Inter e diz assim, é 1 milhão para cada titular, mais até, se tu quiser aumentar a mala.
Olha, 1 milhão para cada titular e mais 500 mil para quem entrar em campo para vencer essa última partida, se o Inter se salvar. Manda mais uma bala branca para os adversários, manda mais 5 milhões para um, 5 milhões para outro, deixa o Natal dos caras maravilhosos e diz assim, olha só, se vencer nós estamos pagando. Ah, mas o Inter vai gastar 15 milhões, 20 milhões, JB, tu tá louco? Pois é, se cair perde 200. Então assim, sim, isso acontece. E gente, avançando aqui, eu sei que se o Inter cair, ou o Inter permanecer, o Inter não cair, a arrogância da direção vai acontecer, mas vai voltar a estar escrito. Cara, a direção vai naquela análise de colocar a culpa nos críticos, colocar a culpa que a imprensa faz crise demais, que a torcida tava aquela história toda de MIG, movimento político, Fernando Carvalho, aquela coisa que a gente adora ver, o que a gente não gosta, mas que tá toda hora vendo. É o histórico de quem comanda o Inter. Se o Inter se salvar, a arrogância volta. O D'Alessandro já estava nas rádios dizendo, isso é histórico aqui no Rio Grande do Sul, a imprensa inventa, faz coisas pessoais, sempre quando tá mal, diz que tem problema no vestiário ou que o salário está atrasado. Eu quero ver o D'Alessandro contestar que o Mercado e o Carboneiro saíram num soco depois do Palmeiras 4-1. Ou que ele e o Bernabé brigaram feíssimo depois do jogo na Bahia e eles nem se cumprimentam mais. Ou que teve problema agora do Juninho, Alan Rodrigues e os dois se prometendo, o Mercado contra o Juninho também, Alan Patrick tendo que separar. Fala se não é verdade. Todo mundo sabe que é verdade. O Inter confirma que tem repactuação de salário. Ah, não está atrasado. Gente, repactuar é atrasar. Se tu teve que fazer um novo acerto, tu atrasou o começo da história. Então assim, tem coisas, as duas coisas que o D'Alessandro disse aconteceram. Brigas no vestiário e salário atrasado. Ah, mas tem elenco campeão que mesmo com briga foi campeão. A gente nem se olhava, mas foi campeão. O Corinthians do Luxemburgo foi assim. Pois é, mas o Inter não está sendo. O Inter não está sendo. E aí, quando tu precisa procurar os motivos, os porquês da história, tu vai acabar encontrando. E sim, eu concordo com a análise da direção. Espera acabar o ano, porque falar agora não vai adiantar nada. Espera acabar a temporada, né? No caso, o jogo de amanhã, de hoje, né? Tô gravando a madrugada. Espera acabar esse jogo e aí, a partir daí, tu começa a falar sobre os podres que aconteceram, porque agora não vai ajudar nada. Beleza, eu até entendo essa história. Tentar convergir para tudo que aconteceu. Mas não venham, eu tô falando antes. Não venham se salvar, que é difícil, mas eu tô aqui apostando, botando a cara que acho que vai salvar. Não venham depois dizer que, não, vamos esquecer tudo o que aconteceu, tudo que o Inter fez. Gente, o Internacional tem futebol de rebaixada há muito tempo. O Internacional tem protocolos de rebaixada há muito tempo. Isso passa pelo DJ, isso passa pelas notas que recentemente saíram, por lá atrás o episódio, como lidaram do caso Léo Dias e de todas as situações, das contratações do Inter, do jeito de lidar com o vestiário. Bom, de tudo que a gente sabe que aconteceu no Internacional. Se salvar, a gente não vai isentar. Embora tenha a arrogância do Internacional, porque sequer esse grupo de jogadores e essa comissão técnica, a diretoria, eles sequer conseguiram reagir nessa reta final, daquela história de ter caráter, do caráter ser inegociável. O Vitória reagiu, o Santos reagiu, o Fortaleza reagiu. Fortaleza está com 4 vitórias consecutivas, o Vitória também está com vitórias consecutivas, o Santos se livrou já. Por que o Internacional não fez isso? Por que o Internacional não fez isso? O Internacional tem sim todos os fundamentos para um time rebaixado. Não vai, na minha visão, por uma série de circunstâncias futebolísticas, porque deu a sorte, a casualidade. Imagina se o Inter tá brigando com o Sport agora e é o Grêmio e o Sport que estão brigando, o Grêmio não tem mais nada para fazer e é o Sport. Imagina se, por exemplo, esses times que estão aqui na reta final, o Fortaleza tá brigando com o Inter, pega o Sport, o adversário, o Botafogo pega o Juventude. Pronto, o Inter caiu, acabou, não tem mais o que fazer. Ou pega um próprio Flamengo, embora o Flamengo tenha empatado com o Mirassol, um Flamengo que se todo mundo pegasse adversários lá que já não tem mais o que fazer no campeonato. O Inter estava na Série B, o Inter deixou chegar a isso. Então assim, não vamos esquecer a realidade. Eu entendo não fazer crise agora, da direção não falar abertamente, só que eu consigo entender que, primeiro, eu vejo um cenário para o Inter não ser rebaixado. Só que, segundo, se não cair, a direção vai voltar à arrogância, eles vão voltar a ser arrogantes, porque esse é o histórico deles, só que cabe a nós, torcida e imprensa, vamos nos colocar aqui, eu acho que a imprensa sempre tem responsabilidades em tudo, mas cabe a torcida e cabe a imprensa
fazer o seu trabalho e dizer: as cobranças terão que acontecer. Nós teremos um longo dezembro para análise de tudo que houve na história do Inter, seja na A, seja na B. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.